Bom, galera, vamos lá então. Exercício 8. O exercício 8 fala assim, ó. Uma loja está fazendo uma promoção na venda da bala, né? Na venda de balinhas aí. Compre X balas e ganhe X% de desconto. A promoção é válida para compras de até 60 balas, caso em que é concedido desconto máximo de 60%. Alfredo, Beatriz, Carlos e Daniel compraram 10, 15, 30 e 45 balas, respectivamente. Qual deles poderia ter comprado mais balas e gasto a mesma quantia se empregasse melhor seus conhecimentos matemáticos? Tá. Então, como eu disse no vídeo anterior, essa questão aqui ela também é uma questão de função de segundo grau, né? Então, o que acontece, ó? Você tá lá comprando X balas e ganhando X% de descontos. Beleza? Então, ó, X é o nosso número de balas. E X% aí, ó, vai ser o nosso desconto. Tá? Então, se a gente chamar aqui de P, o preço, né? O preço total que vamos pagar. Então, P é o preço total que vamos pagar. O nosso P, pessoal, ele vai ser dado pelo número de balas vezes o preço de cada bala. Não é isso? Então, P de X, que é o preço total, é número de bala vezes o preço de cada bala. O número de bala, a gente sabe, é X. E o preço de cada bala, o exercício não fala, né? Mas a gente pode chamar de alguma coisa, né? Vamos chamar de B, B de X, né? B de X vai ser o preço de cada bala. Tá bom? Então, o nosso P de X vai ser igual a X vezes B de X. Número de bala vezes o preço de cada bala. Só que o preço de cada bala, pessoal, por que o preço de cada bala é uma função de X? Porque, dependendo da quantidade de balas que você compra, o preço muda, tá? Então, guarda isso aqui, que a gente tem que sair atrás desse B, né? O preço que você vai pagar na bala vai ser dado por um preço inicial, né? Menos X% desse preço. Beleza? Então, B de X é o preço inicial da bala menos o desconto. Tá? Então, essa daqui que é a função do preço individual da bala, que depende da quantidade de bala que você compra. Então, a gente tem aqui que o preço que cada um vai pagar vai ser X vezes B0 menos X sobre 100 de B0. Né? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. B0x menos B0 sobre 100, x ao quadrado. Isso aqui é uma parábola também. Ó, função do segundo grau aqui é igualzinha a outra, tá? Ela é assim, ó. Se você compra 0 balas, pessoal, você não vai pagar nada, tá? E se você compra, por exemplo, 100 balas, você vai ter 100% de desconto, né? Então você também não pagaria nada se você comprasse 100 balas, tá bom?
Então, esses dois pontos aqui, ó, seriam aí o 0 e o 100 para o x, tá? Tanto é que se você joga 100 aqui, vai ficar 100 ao quadrado, que dá 100 vezes 100, que você corta com 100 aqui, vai ficar 100b0 menos 100b0. Você não vai pagar nada, porque você estaria tendo 100% de desconto. Só que o cara limitou, né? Você pode ir até aqui, ó. O seu x, ele pode ir até aqui, pessoal. Tá? E aí a nossa parábola, ó, ela é simétrica em relação ao vértice dela, tá? Esse 60 aqui, ó, ele pode estar antes ou depois do vértice, né? Mas eu presumo que ele tá depois, porque se ele tivesse antes, o exercício não faria sentido, tá? Já já eu explico o porquê. Mas, ó, esse ponto aqui, né, o x-vértice, então, ele é o ponto que a nossa parábola ela é simétrica, tá? Então, se você compra aqui, ó, se você compra isso aqui de bala, você vai estar pagando esse preço P. Mas vai existir algum outro X aqui, ó, alguma outra quantidade de balas que você pagaria a mesma coisa, né? Por exemplo, então se você comprar 0 balas, você não paga nada. E se você comprar 100 balas, você também não paga nada. Porque esses dois X's aqui, eles possuem a mesma imagem, né? Ou seja, você comprou tanta bala, mas tanta bala, que o seu desconto foi tão bom que é equivalente a você comprar menos bala, tá? Então essa daí que é a promoção. Então vamos começar achando esse x-vértice aqui, ó. O x-vértice, ele vai ser menos b sobre 2a. Menos b é menos b0. E 2a é 2 vezes menos b0 sobre 100. Então, corta menos b0 em cima e embaixo, né? A gente vai ter 1 sobre 2 centésimos, que é a mesma coisa que 100 sobre 2. Então, nosso x-vértice aqui, pessoal, vai ser 50. Tá? Então, se você compra 50 balas, você ganha 50% de desconto. E é o máximo que você pode pagar. Beleza? Porque qualquer coisa que você compre mais que 50, você já vai estar recebendo um desconto que compensa aí. Tá bom? Mas, ó, depois que você encontra o seu x-vértice, o exercício fica muito fácil de resolver. Ó, e percebam que eu poderia ter encontrado esse x-vértice, né? Como eu sei que aqui vale 100 e aqui vale 0, eu poderia ter somado 0 com 100 dividido por 2. Ia dar os 50 na hora, tá? Mas aqui eu fiz passo a passo. Mas, ó, pessoal. Se você compra 10 balas, vai ser o mesmo preço que você comprar 90 balas. Tá? Justamente porque a sua parábola ela é simétrica. Né? Então, se você está a 40 de distância do vértice, você também tem que estar a 40 de distância do vértice para lá, para ter a mesma imagem, ó. Tá? Então, daqui até aqui é 40, daqui aqui é 40 também. Então, isso significa aí, né, que o Alfredo que comprou 10 balas, se ele comprasse 90 balas, ele ia pagar a mesma coisa, tá? Querem ver? Ó, se a gente joga x igual a 10 aqui, a gente vai ter aqui que o preço de 10 balas, né, é 10b0 menos b0 sobre 100 vezes, ó, 10 ao quadrado aqui, 100. Então vai ser 10b0 menos b0. Então o preço de 10 balas é o preço de 9 balas sem a promoção, tá? Então se você não tivesse a promoção, com o dinheiro que você tem, você só conseguiria comprar 9 balas ao invés de 10, tá? E agora se você comprar 90 balas, né? Você vai ter isso aqui, 90b0 menos b0 sobre 100 vezes 90 vezes 90, né? Aí esse 100 aqui corta aqui, esse corta aqui, fica 90b0 menos 81b0. Então qual que é o preço de 90 balas?
9B0. Tá vendo? Então, é por isso que o cara limitou a promoção. Porque se ele colocasse mais que isso, ele ia ter que dar 90 bala pro cliente ao preço de 10. Então, não é interessante para ele perder tanta bala assim, né? Então, ó, o Alfredo, ele comprando 10 balas, ele poderia comprar 90 pelo mesmo preço. Só que 90 é um número maior que 60, que é o limite da promoção. Quem compra 15, que é a Beatriz, se ela compra 15, né? 15, ó, tá 35 unidades distante do vértice. Então, ela poderia comprar 85 balas pelo mesmo preço, porque 85 também tá a 35 unidades do vértice. Tá, ó. A Beatriz tá acontecendo isso aqui com ela, ó. Então, ou ela paga, ou ela compra 15, ou ela compra 85 com esse mesmo preço. Tá? Só que o 85 cai pra lá do limite, né? Aí o Carlos, salve Carlinhos. O Carlos aí, ó, ele compra 30 balas, né? E ele poderia ter comprado 70, né? Pelo mesmo preço. E finalmente aí o Daniel aqui, ele comprou 45 balas, sendo que ele poderia ter comprado 55. E o 55, ele tá dentro da promoção. Então aqui é 45 e aqui é 55. Então, comprando 45 balas ou 55 balas, você pagaria a mesma coisa. Só que comprando 55, você receberia 10 balas a mais, tá bom? Então, o Daniel precisaria ter trabalhado na matemática dele, tá? Porque ele podia mais com menos, tá? Então, outra questão aí bem difícil, tá? De função do segundo grau. Mas essa questão aqui, se vocês também tem que saber fazer, tá, pessoal? Quando cai função de segundo grau na EPICAR, cai desse jeito, pô. Vai ser uma análise de vértice, ó. De x vértice. E reparem que essa questão, ela trabalhou com domínio, né? O seu domínio, ele é até 60. Tá vendo? É isso que é o domínio, pessoal, ó. Você não vai ter x's maiores que 60 aqui, ó. Beleza? Porque para mais que 60 não tá valendo a promoção. Então, seu domínio seria de 0 a 60 números inteiros, né? A quantidade de bala que você pode comprar é um número inteiro entre 0 e 60, né? Para a promoção valer. Tá? Então, é assim que o domínio se manifesta fisicamente. Tá? Aquilo lá que a gente aprendeu tudo na teoria, né? Domínio contra domínio, é traduzido na realidade dessa forma. Tá bom? É até onde a sua promoção vale, pô. Beleza? Aí a gente vai para a questão 9. A questão 9, pessoal, ela é uma questão de inequação, né? Uma questão de inequação teórica aí. Você tinha essa inequação para resolver, né? E o exercício pedia o número de soluções inteiras, né? Então vamos resolver isso aqui, ó. X menos 3 dividido por 2x mais 4 é maior que 1. A gente não pode pegar esse 2x mais 4 e passar para o outro lado, pessoal. A gente não pode pegar esse denominador e passar para o outro lado. Porque a gente não sabe se esse denominador é positivo e negativo, ou negativo. E dependendo do sinal desse denominador, a desigualdade muda. Então, para resolver essa inequação, não basta pegar 2x mais 4 e passar para o outro lado. Se você faz isso, vai dar ruim. Né? Vai dar ruim porque você vai ter um número infinito de soluções inteiras. Né? E o exercício não dá a opção de infinito. Então, as alternativas já dizem para você que não é assim que faz. Tá? Como é que a gente resolve isso? A gente precisa levar essa fração
para um maior que zero ou menor que zero, porque a gente não sabe analisar isso aqui quando isso aqui é maior que 1, mas a gente sabe analisar quando é maior que zero, porque aí a gente faz aquela análise de sinal por meio do varalzinho, né? Lembra que a gente aprendeu na aula de inequação. Então, o que a gente faz para zerar esse lado? A gente passa um para o outro lado subtraindo, né? Então, a gente vai ter aqui que x menos 3 dividido por 2x mais 4 menos 1 é maior que zero. Né? E agora, para eu juntar meu 1 com essa fração algébrica, eu preciso igualar o denominador dele. Então, eu vou deixar o denominador dele igual ao desse cara. 2x mais 4, 2x mais 4. Tá? Então, a gente vai ter que x menos 3 menos 2x mais 4 dividido por 2x mais 4 tem que ser maior que zero. Né? Então, x menos 2x é menos x. E menos 3 menos 4 é menos 7. Beleza? Então, é isso aqui que eu tenho. E eu tenho que dar um jeito, então, de resolver essa minha inequação. Beleza? E aí, como é que a gente faz isso? A gente analisa quando que esse menos x menos 7 tem sinal positivo ou negativo e quando que esse 2x mais 4 tem sinal positivo ou negativo. Então, a gente vai ter que construir o nosso varalzinho. Mas vamos pensar aqui, então, no menos x menos 7. Se a gente desenha isso aqui num gráfico, menos x menos 7, né, em que y é o resultado de menos x menos 7, né? Então, seria o nosso contradomínio, e x são os valores que a gente vai jogar aqui. Essa função, ó, menos x menos 7, ela é decrescente, porque o x ele é negativo, menos x, então ela está caindo. E ela corta no menos 7. Então, ela vai passar aqui no menos 7 e ela é decrescente. Então, a partir desse ponto aqui, a função ela assume valores negativos. Tá? E daqui para trás, a função ela assume valores positivos. Ó. A gente só tem que descobrir esse ponto. E esse ponto é o ponto de zero da função. É quando a gente iguala isso aqui a zero. Então, você faz que menos x menos 7 é zero, né? E passa o menos x para o outro lado, você descobre que esse ponto aqui, então, é o menos 7. Então, qualquer x maior que menos 7, deixa o seu numerador negativo. E qualquer x menor que menos 7, deixa o seu numerador positivo. Tá bom? E a gente tem que fazer a mesma análise agora para o denominador, né? Seu denominador é 2x mais 4. Isso significa que ele é crescente, porque o seu x é positivo, e ele corta no 4. Então, você vai ter esse gráfico aqui. À direita desse ponto, que é o zero da função, a nossa função ela é positiva. E à esquerda desse ponto, a nossa função ela é negativa. Tá bom? E a gente só tem que descobrir esse ponto. Né? Esse ponto aqui é o ponto que zera 2x mais 4. Então, a gente passa o 4 para o outro lado e divide por 2. Então, a gente tem que esse ponto aqui é o x igual a menos 2. Então, à direita de menos 2, o denominador é positivo, e à esquerda de menos 2, o denominador é negativo. Então, a gente tem esses dois pontos de interesse, o menos 7 e o menos 2. Essa aqui, ela é negativa depois do menos 7 e positiva antes. E essa aqui, ela é positiva depois do menos 2 e ela é negativa antes. Tá? Então, a gente está dividindo isso por isso. E a gente quer o quê? A gente quer valores maiores que zero. Se a gente dividir isso por isso para um x menor que menos 7, ó, mais com menos dá menos com menos dá mais, e menos com mais dá menos. Então, esse aqui é o nosso intervalo de interesse, ó. Para x's
entre menos 7 e menos 2, essa fração é positiva. E essa fração é maior que 1. Tá? É isso que a gente está tentando resolver. E a pergunta é, o número de soluções inteiras, então, disso aqui é... O que a gente tem que analisar aqui, né, dado que os nossos limites aqui são números inteiros, é se o menos 7 e o menos 2 entra ou não. O menos 2, pessoal, é o valor que zera o denominador. Então, ele não vai entrar. A gente vai deixar a bolinha aberta. E o menos 7 é o número que zera o numerador. Só que zerando o numerador faz com que isso aqui fique zero, e zero não é maior que zero. O zero ele seria maior ou igual a zero, mas como aqui a gente só tem um sinal de maior, o numerador zerado não entra na história também. Então, a gente está interessado quantos números inteiros há nesse intervalo. No intervalo de menos 7 a menos 2 abertos. Então, a gente tem o menos 6, o menos 5, o menos 4 e o menos 3. Então, a gente tem aí um total de 4 números inteiros. Beleza? Esses 4 aqui. Então, esses 4 são os únicos números inteiros que, se a gente colocar aqui, dá maior que 1. Querem ver? Se eu pegar aqui, por exemplo, menos 5 e jogar aqui, menos 5 menos 3 dividido por 2 vezes menos 5 mais 4. Isso aqui vai dar menos 8 sobre menos 10 mais 4, menos 6. Menos 8 sobre menos 6 é maior que 1. Tá? E se você pegar qualquer coisa fora desse intervalo aqui, por exemplo, 0, pega o 0. O 0 vai dar menos 3 sobre 4. Isso aqui é menor que 1. Então, como o 0 está fora desse intervalo de solução que a gente encontrou, o 0 não vai fazer com que isso aqui seja maior que 1. Mas esses 4 números inteiros vão. Tá bom? Então, como alternativa, aí você teria a letra B. A gente tem 4 números inteiros que resolvem essa inequação. Tudo bem? Tá. Bom, pessoal, exercício 10. Galera, antes da gente fazer o exercício 10, eu queria fazer aí uma correção teórica, tá bom? A respeito da definição de números primos. Eu estava conferindo aqui no meu caderno, tá aqui, que a definição de números primos que eu passei para vocês, eu falei assim, né? O número primo P, ele é definido como um número positivo que possui aí 2 divisores naturais, não é isso? Ou ele é um número inteiro, né, que possui 4 divisores inteiros. E essa definição que eu passei para vocês, ela tá incorreta, tá? Porque os números primos, eles são definidos como números naturais, tá bom? Então, por exemplo, de acordo com essa definição que eu passei para vocês, a gente tem aí que todos os números primos que a gente conhece aí, 2, 3, 5, 7, os opostos deles, né? Ou seja, o menos 2, menos 3, menos 5 também seriam primos, tá bom? Só que isso tá errado, beleza? Os números primos, eles são exclusivamente positivos naturais, beleza? Aí, deixa eu mostrar aqui para vocês de onde que eu tirei isso. Então, essa daqui, pessoal, como vocês podem ver, é a Wikipédia, né? Sobre número primo, tá? Eu tô acessando ela aqui no dia 1º de junho de 2020, às 6h16, né? Tô acessando ela esse horário, então... Até o momento ela se encontra assim, ó. Número primo é qualquer número P, né? Blá, blá, blá. Aí ele fala que ó, um número inteiro primo é aquele que tem somente 4 divisores distintos. Então ele tá falando assim que os números primos eles pertencem aos inteiros.
Então, por exemplo, ele está falando que o menos 2 é primo, porque o menos 2 ele tem como divisores o mais ou menos um e o mais ou menos 2, né? Aí ele fala aqui depois, ó, já um número natural primo tem unicamente dois divisores naturais distintos, né? Então ele fala aqui sobre números naturais primos, mas ele também fala sobre supostos números primos inteiros, né? Ou seja, aqui essa definição está afirmando aí que menos 2, menos 3, menos 5, menos 7 são primos. Só que isso está errado, pessoal, tá? Wikipédia aqui do Brasil, furada, furadaça. Se você vem aqui na referência que ele fala, ó, o cara falou assim, ó, eu tirei isso aqui do livro do Viana, né? Elementos da aritmética. Aí eu clico aqui, tá? Se eu clico aqui, cadê, ó? Ele me leva pra cá na referência, ó. E vamos ver essa referência aí. Ó. Então esse daqui é supostamente aí uma citação, né, do livro desse cara. João José Luiz Viana, né? Elementos da aritmética. Essa daqui são as citações que a Wikipédia usa a respeito desse livro. E se você vem aqui na citação dele sobre número primo, ele fala assim, ó, número primo é um número somente divisível por si e pela unidade. Exemplos, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ou seja, isso aqui que a Wikipédia está falando sobre número primo, a Wikipédia do Brasil, que fique bem claro, ela afirma que existe número primo inteiro, mas a referência que ela diz ter tirado isso, em nenhum momento fala sobre números inteiros primos, sobre números negativos, mais especificamente, né? Então, essa sentença que a Wikipédia do Brasil está afirmando tá errado, tá? E isso é bem assustador, né? Porque, tipo assim, números primos é um assunto muito básico da matemática, né? Tanto é que eu nunca imaginei que um assunto tão básico estaria com o enunciado errado na Wikipédia, né? Aí eu abri aqui para quando eu fui montar minhas aulas, né, ano passado, eu consultei aqui, né, a definição que a Wikipédia trazia e em nenhum momento eu imaginei que ela estaria errada, né? Até que eu tive algumas discussões aqui com os colegas, né? E eles falaram que não, que o número inteiro era que número primo era positivo. Aí a gente foi atrás de verificar quem estava certo, né? Se era aqui a Wikipédia, de onde eu tinha tirado, ou se eram eles, né? Aí eu abri aqui a Wikipédia em inglês, né? Prime number. E ele fala assim, ó. A prime number is a natural number. Ou seja, em nenhum momento a Wikipédia aqui, em inglês, fala sobre números primos inteiros. Aí você fala assim, não, beleza, mas não vamos confiar na Wikipédia. Se a Wikipédia do Brasil pode. Se a Wikipédia do Brasil tá errada, a Wikipédia americana também tem chance de estar errada. Beleza? Mas aí eu peguei aqui o Wolfram Alpha, que é aqui esse site de inteligência computacional, onde a gente usa para resolver, tipo, basicamente qualquer coisa matemática aqui. Aí eu coloquei aqui, ó, Prime Number Definition, e ele trouxe aqui para mim que é, a prime number, né, ou um primo inteiro, é um inteiro positivo, ó, maior que 1, that has no positive integers, blá, blá, blá. Ele falou aqui, então, que os únicos divisores aí desse inteiro positivo é 1 e ele mesmo, né? E daí você tem a definição de primo. Então, o Wolfram, tá? Que é uma ferramenta mais confiável em relação à definição que ele traz, ele só fala de primos positivos. A Wikipédia americana só fala sobre primos positivos. A Wikipédia brasileira, né? Fala então aí sobre primos inteiros e cita essa referência que não fala sobre isso, tá? E, e é isso aí, galera, tá? Então, vamos alinhar aqui todo mundo que número primo é positivo, tá bom? Porque se você vai resolver essa próxima questão aí do simulado, né, que é a questão 10 aqui, ó,
Se você vai resolver essa questão considerando que P e Q é número negativo, muda a resposta, tá? Só que P e Q não são números negativos simplesmente pelo fato que o fato deles serem primos já faz com que eles sejam positivos, beleza? Então, que fique claro isso aí. Outra coisa, eu pensei assim, né? Então, se números primos não são negativos, então a gente tem que dar uma olhadinha no teorema fundamental da aritmética, né? Porque aqui o teorema fundamental da aritmética que eu passei para vocês, né? O que que ele fala? Ele fala que todos os números, ele fala aí que todos os números, eles compostos podem ser compostos em produtos de números primos, né? Só que o teorema da fundamental da aritmética, ele trata só de números inteiros positivos maiores que 1, ó. Tá? Eu sei que eu tô tirando isso aqui da Wikipédia, mas esse TFA, quando eu passei para vocês, eu tirei ele de um livro, tá? Eu só não tenho certeza agora se eu tirei isso aqui do livro do Lacerda ou se eu tirei do livro do outro cara lá, mas são livros confiáveis, tá? Então, quando eu passei o TFA para vocês, eu já tirei ele do livro, não tirei da Wikipédia. Então, eu já confirmei que aqui o TFA na Wikipédia tá correto, ó. Todos os números inteiros positivos maiores que 1 podem ser decompostos num produto de números primos. Então, como é que funcionaria o TFA para números negativos? Então, porque como é que você vai decompor um número negativo em um produto de primos se não existe nenhum primo negativo? Então, exatamente. O TFA, ele não fala nada sobre números negativos, beleza? Então, o TFA, ele não se contradiz se a gente considerar que os primos são apenas números positivos, beleza? Então, é isso aí que eu queria esclarecer, tá bom? O que vocês têm de TFA é correto e a única coisa que vocês têm que mudar aí no caderno de vocês é que número primo só é definido nos naturais, tá bom? Então, corrige esse erro aí e eu vou dar um jeito de arrumar essa Wikipédia aqui agora, né? Porque, tipo assim, não pode ficar errado isso aqui, cara, tá? A gente tá falando sobre número primo, cara. Tipo assim, um dos primeiros conceitos da matemática, e tá errado. Se alguém do Brasil vai pesquisar informação sobre isso, acaba se deparando com informação errada, tá? É perigoso isso aqui, perigoso mesmo. E por isso que nunca é bom confiar na Wikipédia, né, pessoal? Tipo, Wikipédia não é ninguém com credencial verificada que escreve, pelo menos eu acho. E a gente tem que tomar esse cuidado aí então, tá bom? Daí eu vou dar um jeito de corrigir essa parada aqui, porque não é possível que ninguém no Brasil tenha visto que esse negócio aqui tá errado, né? Se viu, pelo menos não foi atrás de corrigir, né? Complicado. Então, é isso aí que eu tinha para falar para vocês antes da gente pegar a questão, tá bom? Porque agora que a gente vai pegar essa questão aqui, ó, eu vou resolver ela com natural, com primo natural. Porque se eu for resolver isso aqui com primo inteiro, ela muda a alternativa, beleza? Mas aí para resolver ela a gente vai considerar então primo natural, beleza? Bom, é esclarecido aí a pane que deu. Bom, pessoal, então vamos aqui finalmente resolver essa questão 10, né? Exercício 10. O exercício fala assim, né? Você tem aqui uma equação de segundo grau, x² menos px mais q igual a zero. E isso aqui vai te dar como resposta, né? Raízes alfa e beta. Que ele falou aí que alfa e beta, né? Que são as raízes, elas são inteiras e distintas. Então a gente tem aqui que alfa é diferente de beta e alfa e beta pertencem ao conjunto dos inteiros, né? E aí você tem as afirmativas. A diferença das raízes é um número ímpar, blá, 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 né? Bom, ainda não sei, né, se dá para descobrir essas raízes, alfa e beta. Porque o exercício, pelo menos o item 1, ele fala aí que a diferença das raízes é ímpar. Existem exercícios, né, pessoal, que a gente não precisa descobrir os números, mas é possível descobrir alguma informação sobre eles. Por exemplo, a diferença, né? Então, por exemplo, se você fala aí que x menos y é 10,
Você não sabe nem quanto é x, nem quanto é y, mas você sabe a diferença deles. Então, eu ainda não sei se eu consigo encontrar essas raízes alfa e beta dessa equação, né? Mas vamos dar uma pensadinha aqui. Eu sei que o P e o Q, eles são números primos, né? Então, P e Q são primos. Aí eu vou falar aqui que o produto das minhas raízes, alfa vezes beta, tem que dar C sobre A. O C é Q e o A é 1, né? Então, o produto das minhas raízes tem que dar Q. E a soma das minhas raízes, alfa mais beta, tem que dar menos B sobre A. Só que o B é menos P e o A é 1. Então, fica menos P sobre A, ou seja, P. Tá? Então, aqui eu tenho que o meu produto de raízes está dando um número primo e a minha soma de raízes está dando outro número primo. Beleza? Então, se você tem aqui dois números inteiros e está dando um outro número e está dando um número primo, né? Você tem dois números inteiros multiplicando e está dando então um número primo Q. De duas, uma. Ou o alfa é Q e o beta é 1, ou o alfa é 1 e o beta é Q, tá? Ó. Então, eu vou colocar aqui que o meu alfa, ele é Q e o meu beta vale 1. Tudo bem? Então, sem perda de generalidade, né? Eu poderia falar que o meu beta é Q e meu alfa é 1, tanto faz. Mas eu tenho aqui, então, o alfa é Q e o beta é 1, tá? Porque não existe outra forma, né? Porque como Q é primo, não existe um produto de dois números que dá Q. O único produto de dois números que dá Q é Q vezes 1, tá? O único produto de números inteiros, né? Porque você poderia ter aqui raiz de Q vezes raiz de Q. Só que aí, como Q é primo, raiz de Q vai ser irracional. E então você não teria aqui números inteiros. Mas então, como as raízes são inteiras, você tem isso aqui, né? E aí você tem que a soma da P. Então, Q mais 1 vale P, né? Então, essa sentença aqui, que P é igual a Q mais 1, está dizendo que o primo P é o primo Q mais 1, ou seja, um primo é consecutivo do outro. E quais são os únicos dois primos que são consecutivos? Se a gente pensar nos primos aqui, 2, 3, 5, 7, 11, os únicos primos consecutivos, pessoal, são o 2 e o 3, tá? Porque se você pegar qualquer número ímpar, o consecutivo dele vai ser par. E se você pegar qualquer número par, o consecutivo dele vai ser ímpar, tá? E o único primo par é 2. Isso significa que não existe nenhum primo que o consecutivo seja primo também, tá? Porque a partir do 3 aqui, ó, todos os números primos são ímpares, né? Porque se você tem um número par, o 2 divide ele, e aí ele deixa de ser primo, tá? Então, únicos primos consecutivos, 2 e 3, tá? Então, a gente pode falar que o P vale 3, né? Porque ele é o Q mais 1, então ele tem que ser maior que o Q, e o Q vale 2. Q é 2, e o P é 3, né? Então, aqui a gente tem que a nossa raiz é 2. Então, as nossas raízes são 2 e 1, tá? Ó, 2 e 1. Então a gente conseguiu achar as raízes. Aí ele fala assim: a diferença das raízes é ímpar. A 1 é verdade, porque como uma raiz é 2 e a outra é 1, 2 menos 1 dá 1 e 1 é ímpar. Então a afirmativa 1 é verdadeira. A afirmativa 2 fala o seguinte: pelo menos uma das raízes é um número primo. Ó, as raízes são 2 e 1. Então, tem uma raiz prima? Tem. A raiz 2 aqui. Então, essa afirmativa é verdadeira. Sim, pelo menos uma das raízes é um número primo, que é o 2. A afirmativa 3 fala que p ao quadrado, que é 9, menos q, que é 2, que dá 7, é um número primo. Sim, 7 é primo. Então, a 3 também é verdadeira. E a 4 diz que p mais q é um número primo. Se a gente somar p com q, 3 mais 2, dá 5. E 5 é um número primo. Então, essa é verdadeira também.
Então, essa questão 10 aí, você tem que a alternativa correta dela é a letra D, tá? Todas as afirmativas estão corretas. Beleza, pessoal? Então, vamos alinhar aí que os números primos são números positivos, tá bom? Porque daí a questão sai. Porque se você pegasse a outra definição, né, que a definição que eu passei aí, que é que números primos podem ser negativos também, o, o menos 3 e o menos 2, ó, o menos 2 é o consecutivo do menos 3. Então, se eu jogar menos 3 aqui, dá menos 2. Então, você poderia ter como resposta P menos 2 e Q menos 3, tá? E aí teria outra solução e assim por diante. Mas a gente não vai adotar essa solução aqui justamente porque a definição de primos, então, vai tratar só de números positivos. Tranquilo, galera? Bom, peço perdão aí pelo erro que houve aí na definição, né? Mas nunca mais tiro uma definição da Wikipédia, cara. É perigosíssimo, né? Beleza, galera? Bom, vamos aí para a próxima questão, né? Que é a questão 11 que eu vou estar resolvendo aí na próxima parte do vídeo, tá bom?